O que eles perderam. Psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Ditado pelo Espírito, Antônio Carlos. Romance Espírita. Você gosta de ouvir os audiolivros do canal? Gostaria de apoiá-lo? Então, por favor, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, estes audiolivros possam chegar a mais pessoas. Gratidão. Sinopse. Esse livro nasceu do trabalho de uma equipe do plano espiritual, que participou de alguns casos de obsessão. O que pensam e sentem aqueles que querem se vingar? E o obsediado? A vítima naquele momento. Será que é só uma questão de contexto? Esta leitura, ora nos leva a sentir as emoções do obsessor, ora as dores do obsediado. Por um tempo, ambos, obsessor e obsediado, estiveram unidos. E o que eles perderam? Para saber, terão de ler esta preciosa obra. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Conversas de amigos. Numa tarde de domingo ensolarada, num dia muito agradável, reunimos-nos, amigos afins, e ficamos desfrutando de uma conversa calorosa. O assunto passou a ser obsessão. Eu, Antônio Carlos, já obsediei uma pessoa, contei, relembrando o passado. Agi errado e, normalmente, ao agirmos erroneamente, damos desculpas ou culpamos alguém. Foi o que fiz. Tentei justificar meus atos errados dizendo que fora pelas circunstâncias do momento, medo de enfrentar a situação, de não ter coragem de abandonar o conforto, de dizer não às comodidades e que fui incentivado por uma pessoa que se sentia como eu. Como perder o prestígio? Como viver com menos dinheiro? Fugir? Ir para onde? Etc. A desencarnação me surpreendeu. Foram então me cobrados os meus atos. Desencarnados se vingaram. Sofri muito. Tudo passa. Esses espíritos que queriam a desforra se cansaram e me largaram no umbral. Então consegui raciocinar e, em vez de concluir acertadamente que errara e tiver o retorno, culpei a outra pessoa. Odiei-a. Fui então atrás desse desafeto e a encontrei reencarnada num corpo masculino. Revoltei-me. Ela desencarnara, sofrera, mas não fora perseguida como eu fora. Estava como sempre ou como era, não mudara. Amava o status, o dinheiro, vivia na ociosidade. Quis me vingar e planejei. Esta pessoa não me havia feito errar. Pois era isso que deveria fazer a ela, que naquele momento era ele. Não foi difícil, ele tinha tendências que passei a incentivar. Eu o fiz errar, cometer atos indevidos. Fui assassinado por esses motivos, por ter prejudicado uma pessoa que revidou. Quando o vi morto e seu espírito não queria deixar a matéria, me apavorei. Não gostei de vê-lo sofrendo daquela maneira. Pedi, roguei por socorro. Ele foi ajudado e eu também. Fomos separados. Dei por encerrado meu relato com um profundo suspiro. Não é fácil recordar dos atos indevidos que fizemos. Foi José quem quebrou o silêncio. Trabalho há anos em centros espíritas e estamos sempre lidando com processos obsessivos. Tenho notado que se muda muito de lado, ora obsessor ora obsediado. Antônio Carlos, você foi obsessor? Fui obsediado. Não tenho lembranças de ter sido obsediado. Quando isto ocorreu, me justificava que, fraco, fiz o que outro queria, no meu caso, uma encanada. Não fui obsessão, ela somente argumentava. O que me lembro mesmo é dos meus atos como obsessor. Sei que nossos atos equivocados nos marcam mais. Este espírito, o que obsediei, não revidou. Primeiro, tinha medo de mim, não podia me aproximar que se apavorava, depois sentia aversão. Com o tempo nos reconciliamos e hoje somos amigos. Muitas pessoas, como você, opinou Berto, agem assim. O erro, a culpa, é do outro, o acerto é meu mérito. Mas a lei divina, do universo, é que nossos atos nos pertencem. Isso ocorre porque podemos usar ou abusar do nosso livre-arbítrio, que é uma graça a nós concedida por Deus. É pelo livre-arbítrio que temos a possibilidade de nos fazer bons ou maus. Assim,
Nos fazemos melhores ou piores do que Deus nos fez. Na obsessão, deduzo o seguinte: ninguém pode destruir o livre-arbítrio alheio. Pode-se prejudicar ou tentar, no caso, obsediar o outro. Entretanto, é certo: onde há culpa, há sofrimento. Com o obsessor desencarnado, tema de nossa conversa, digo que a morte do corpo físico não destrói o negativo. Aquele que fez muitos atos equivocados, maldosos, quando encarnado, continua a ser o mesmo desencarnado. O equivocado materialista gozador se torna um materialista sofredor lá ou aqui, encarnado ou desencarnado, até que resolva se modificar reconhecendo os erros cometidos e faça o propósito de fazer o bem que não fez. O livre-arbítrio é atributo do espírito e não da matéria física. Encarnados e desencarnados podem se melhorar quando quiserem. É pela nossa vontade que podemos obter nossa paz, ou sofrimento, construir o positivo ou destruir pelo negativo. Que grande responsabilidade! Com certeza o obsessor pensa ter motivos, como escutamos de Antônio Carlos, mas, em vez de pensar, concluir e se esforçar para sair do negativo do erro, não o faz e continua errando. E você, José, o que pensa? Urbano quis saber. Tenho, de fato, disse José, visto muitas obsessões, tento auxiliar os envolvidos, alertando-os com as citações de Jesus para a lei do retorno. O que fazemos aos outros, primeiro fazemos a nós. Jesus disse: não julgue para não ser julgado, com a mesma medida que medir, será medido. Isso para termos cautela com atos indevidos. Para mim, a mais bonita citação que eu particularmente tenho como objetivo de vida é: seja misericordioso para receber misericórdia. Não necessita o ofendido querer desforra, fazer o ofensor ser castigado, isso porque o que recebeu pode ser a colheita de uma plantação de atos errados. Pode também ter sido uma prova, e se foi e acabou por obsediar, não foi aprovado e com certeza terá de repeti-la. Como os nossos atos nos pertencem, se o ofendido, o prejudicado, que recebeu uma maldade, perdoar, compreender, e for cuidar de sua vida, é a melhor coisa que faz. Porque aquele que fez o ato maldoso o receberá de volta, é a lei de Deus. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Entretanto, pode-se facilitar uma colheita difícil com amor, que suaviza não tudo, e com muito trabalho no bem. O que faço, opinou Eulália, é com amor, tento cuidar de ambos, obsediado e obsessor, com muito carinho. Foco no perdão, na necessidade de se perdoar. Se o perdão fosse praticado, não existiriam obsessões, possessões, desejos de vinganças. Se nos amássemos como Jesus nos ensinou, não teríamos ofensores nem ofendidos. Muitos dos ofendidos estão tendo oportunidade de aprender a não se melindrar. Amigo Antônio Carlos, por que não escreve algo sobre este assunto? É interessante saber o que um obsessor sente, pensa. Sei que normalmente se sofre muito. Posso tentar, mas rogo a ajuda dos amigos, respondi. Tentarei então escrever o que ocorreu sendo fiel na opinião, o que falou cada membro desta equipe. Se isso ocorrer, peço-lhes para participar, interessou-se Huberto. Tinha poucos conhecimentos, quando encarnado, sobre este assunto, sobre esta possibilidade. Infelizmente não me aprofundei neste estudo. Tive alguém próximo de mim que foi obsediado. Vim a saber deste fato somente quando desencarnei. Pensava, quando isso ocorreu, ser doença física, embora sabendo que espíritos são, corpo sadio. Ali estava comigo uma pessoa necessitada de sarar espiritualmente. Não pensei errado, de fato era um espírito que muito errara e estava recebendo retorno para um aprendizado. Mas com ele estavam 3 desencarnados que o odiavam e, mesmo vendo num corpo deficiente, não era suficiente. Queriam castigá-lo mais. Notei que quando eu orava perto dele eu acalmava. Ensinei a mãe a orar e passei a fazer mais preces por ele. Envolvi-o num manto de luz que eu criara pelo amor. Deu certo. 2 obsessores afastaram-se e um, mais endurecido, ficou com ele até a desencarnação do garoto deficiente, que foi socorrido. Esse espírito obsessor,
Por anos, continuou sofrendo, até que aceitou ajuda para se modificar. Gostaria de participar como estudante. Será deveras interessante. Vamos então, determinei, nos organizar e fazer esse trabalho que, com certeza, como todas as tarefas no e para o bem, nos dará muitos conhecimentos. O trabalho foi organizado. Teríamos dias e horas para resolver estas questões tão sérias e de sofrimento como são as de obsessão. Primeira história. Primeiro capítulo. Olga, como ultimamente se sentia inquieta, foi ao quintal e olhou para o céu. Sem nuvens e está muito quente. Que calor! Olhou para o muro e se recordou. Foi num dia assim que Mateus caiu e quebrou o pé. As cenas vieram à mente, porém não só a dela, também as de dois desencarnados. Clemente, o esposo, e Mateus, o filho. Recordaram-se. Mateus, com 12 anos, subiu no muro e andava se equilibrando por ele. Olga, a mãe, ao ver, assustou-se e gritou, assustando o menino, que caiu. Que correria, exclamou Olga, que ultimamente falava muito sozinha e alto. Sozinha é como julgava estar, porém estava sempre acompanhada pelo filho e muitas vezes pelo esposo. Telefone, continuou Olga falando, como se estivesse conversando com alguém, e era ouvida pelos dois, para Clemente, e nós dois o levamos para o hospital. Ficou muitos dias sem poder colocar o pé no chão, reclamei, mas gostei de cuidar dele, sempre gostei. Talvez devesse ter tido mais filhos, tivemos somente Mateus, nosso tudo. Que ingratidão! Que vida cruel! Por que me levou Mateus? A vida não. A morte. Essa miserável. Vida miserável, reclamou Mateus, o filho desencanado. Pobrezinho morreu, a mãe lamentando se pôs a chorar. Sou um pobrezinho, choramingou Mateus. Filho, Clemente estava preocupado, vamos embora, por favor. Não e não, irritado Mateus gritou. Mateus. Meu Mateus. Não me abandone. Morro sem você. Meu filho. Olga chorava, lágrimas abundantes escorriam pela face. Está vendo, papai? Como ir? Não posso. Venha, isso não pode continuar, implorou o pai. Clemente implorava, porém pensou. E com ele para onde? Será que sei voltar ao posto de socorro? Quero levar meu filho para longe daqui, mas para onde ir? Não vou. Vá você. Que pai é? Nunca amou mamãe, pois não se importa com ela. Mateus ficou nervoso. Aquele Clemente. Imbecil. Que marido. Sempre me atormentou. Nunca pude contar com sua ajuda. Ajudava os outros e não a mim. Lamentou Olga. Meu Deus. Clemente rogou. Meu Deus, repetiu a mãe. Clemente se sentou no chão, num canto no quintal. Olga entrou na casa, e Mateus foi com ela. Mãe e filho se lamentavam, pensavam na mesma coisa. A morte não devia existir ou somente deveriam morrer os velhos, as pessoas bem idosas e os maus indivíduos. Quero leite, pediu Mateus. Olga abriu a geladeira, pegou a garrafa de leite, colocou o líquido num copo e bebeu. Mateus sentiu tomá-lo. Que vida, resmungou Mateus. Olga repetiu. Você não é boa mãe, não sai, não vai a baladas. Queria ir, namorar e aqui estou sem fazer nada. Minha perna está doendo. Que dor na perna, queixou-se Olga. Parece que está machucada, mas não está. Que vida chata, não tenho o que fazer. Mateus. Meu filho. Fique comigo. Mateus sentiu ficar tonto, sentou-se no sofá. Olga sentou-se também. Lembrou-se do filho. Só fazia isto. Meu filho era tão lindo quando bebê. Chamava a atenção quando saía com ele. Recordou-se da gravidez, dele neném, menino, adolescente. Chega. Não pense em outra coisa. Gritou o rapaz desencanado. Pensar, até que penso, mas gosto de me recordar, disse Olga. Sem entender ou ver o filho, ela o sentia e conversavam.
Os dois estavam unidos, e era Olga, a mãe, quem os segurava. Não se afaste de mim, filho. Não se afaste, senão eu morro. Filho. Meu filhinho. Olga. Olga, a vizinha chamou-a no portão. Não vou responder, decidiu a dona da casa. Isso. Não responda, pediu Mateus. Essa vizinha é chata. Olga ficou em silêncio. Clemente aproximou-se da vizinha e pediu. Insista, por favor. A vizinha não o sentiu, não captou o pedido daquele pai desencanado, porém ela estava preocupada com Olga, moravam perto havia mais de 30 anos. Olga está aí, tenho a certeza, não quer me responder, voltarei mais tarde. Que dor de cabeça. Que dor insuportável, lamentou Clemente. Estou com dor de cabeça. Vou tomar um analgésico, decidiu Olga. Não estou com dor de cabeça, estou com sono, disse Mateus. Olga tomou um comprimido e se sentou no sofá. Pensou. Naquela tarde, Mateus foi a uma festa. Domingo, num almoço, numa chácara. De novo? Pensar nisso de novo? Protestou o filho desencanado. Olga não se importou com a reclamação do filho e continuou pensando. Mateus tinha muitos amigos, teve algumas namoradas. Fingia tratá-las bem perto dele, mas não gostava delas. Ainda não tinha conhecido nenhuma moça boa o suficiente para ele namorar. O fato era que não queria dividir seu afeto com nenhuma mulher. Minha irmã falava que era bom ter netos. Tolice, ele me bastava. O quê? Admirou-se Mateus. As garotas não se queixavam à toa. A senhora, hein? Era má com elas. Que coisa. Não poderia deixar que qualquer uma me tirasse você, defendeu-se a mãe. Mateus continuou sentado no sofá ao lado da mãe. A perna direita doía, às vezes se sentia tonto. Resolveu ficar calado escutando os pensamentos da genitora. Para mim, estava tudo bem Mateus trocar de namorada. Ele tinha 27 anos, achava que era novo para um relacionamento sério. Estudou, era advogado. Fiquei felicíssima quando passou no exame da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Abrimos uma sala, um escritório lindo para que ele atendesse as pessoas. Ele trabalhava com um sócio, um outro advogado. Os dois se davam bem e estavam ganhando dinheiro. Queria que meu menino aproveitasse a vida, devia sair, viajar e namorar. Quando o pai era vivo, Mateus ia com ele ora ao asilo, ora ao pai, a Associação Pais Amigos Excepcionais. Depois que Clemente faleceu, nosso filho continuou a fazer a contabilidade e ajudar financeiramente estas entidades. Era bom moço. Aquela festa. Os amigos contaram que ele bebeu como sempre, ou seja, um pouco exageradamente, voltou sozinho e aconteceu o acidente. Mateus reviu as cenas. Estava de fato bêbado. Saiu da festa pensado em ir para casa dormir. Sabia que a estrada era perigosa, já haviam ocorrido nela vários acidentes. Pisou no acelerador, estava acima da velocidade permitida. Ultrapassou um caminhão e viu à sua frente uma caminhonete, mas não conseguiu desviar, colidiu. Sentiu a batida, ouviu o barulho e, sem entender, estava de pé ao lado do seu carro com toda a frente amassada. Vi de forma confusa e me senti tonto. Fui até a caminhonete, o motorista estava debruçado sobre o volante. Concluí que estava desmaiado, sua cabeça sangrava. Fiquei ali parado. Outros veículos pararam, escutei chamarem a ambulância, o resgate, a polícia. O motorista do caminhão que ultrapassei levantou a cabeça do motorista da caminhonete. Escutei dele. Está vivo. O resgate chegou. Vi tirarem o condutor da caminhonete e o colocarem na ambulância. Ele estava desmaiado, foi o que escutei do paramédico. Aproximei-me dos 3 homens do resgate e pedi. Será que podem me ajudar? Não me responderam. Protestei. Não é porque tenho culpa que mereço ser desprezado. Nada, me ignoraram. Vamos tirar os veículos da estrada, ordenou o que pareceu ser o comandante. Vamos deixar a estrada livre. Fiquei ali parado, tonto,
olhando e me esforçando para raciocinar. Vi tirarem os veículos da estrada e os colocarem no acostamento. 2 homens começaram a cortar a lataria do meu carro. Até que enfim, suspirei ao ver pararem 2 carros de meus amigos que também estavam na chácara. Vi descerem do carro, e Nancy gritar. Mateus! Chorou alto. Meus amigos se comoveram, aproximaram-se do meu carro. Confuso, aproximei-me também, queria dizer a eles que estava ali, mas não consegui, olhei para dentro do carro e me vi. Senti que ia desmaiar e fui amparado. Meus amigos choraram, e Nancy o fazia alto. Novamente olhei para dentro do carro. Ali estava, coberto de sangue, as pernas, a que viera à direita, esmagada, vi porque estava de bermuda, e os 2 homens cortavam as ferragens. Morreu na hora, na colisão, escutei. Temos de avisar a mão dele, disse um amigo. Como dar a notícia? Perguntou Nancy. Continuei ali parado, ora olhando para um ora para outro e os escutando. O homem do resgate pegou o telefone e falou. Dona Olga. Sinto em informar que seu filho sofreu um acidente. Calma. Por favor. Ele será levado para o hospital. Não sei informar. O médico fará. Tenha calma. O homem devolveu o celular para meu amigo. Não comentaram. Tiraram o corpo todo ensanguentado do meu carro. Desmaiei. Mateus enxugou o rosto e continuou a se recordar e a lastimar. Foi uma fração de segundo. Que coisa! Que injusto! Todos deviam morrer com morte anunciada e idosos, como vovó. Ela ficou por anos doente, piorou, foi hospitalizada, e o médico avisou que ela ia falecer. Demorou 15 dias para morrer. Isto é que é morte. Não o que aconteceu comigo. Sou, jovem, sadio e, numa bobeira, em segundos, pronto, tudo acaba. Injusto. 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 Deus é mau, exclamou Olga. Tudo acabou num minuto. Minuto não, contestou Mateus. Em segundos. Como pode tudo terminar? O moço continuou a pensar e a reclamar, em tão pouco tempo. É a conta de dizer. Zás. A batida, a colisão, eu sendo jogado para fora. Termina uma vida. Injustiça. Tantas coisas acontecem num minuto. Em segundos se sofre um infarto, um acidente, atropela-se ou se é atropelado. Se não falece, pode-se ficar com sequelas. Ou na rapidez de um raio mata-se alguém. E esse que matou por segundo passa anos em dificuldades, preso. Quantos sofrimentos ocorrem por anos por um acontecimento de um segundo? Como o Consuelo que pulou de um prédio. Era bela, sadia. No impulso, tudo acaba. Acaba? Não. Onde será que Consuelo está? Se não acabamos com a morte do corpo, ela deve estar por aí. Ela quis morrer, eu não. Agora sou um ser esquisito, vivo e morto. Até quando, filho, você ficará assim? Indagou Clemente. Não se intrometa, pai. Não posso deixar mamãe. Ela me segura. Não vê que estamos unidos? Meu filho. Olga exclamou suspirando. Estou aqui, mamãe, vou ficar, afirmou o moço desencanado. Clemente ficou na sala, olhou-os. Amava-os e não conseguia ajudá-los. Não entendia que também precisava de ajuda. Pensou. Desencarnei 3 anos antes do meu filho. Após ter ficado 4 meses enfermo, meu coração não resistiu e parou. Minha mãe, que havia anos desencarnara, me auxiliou. Estranhei muito. A morte do meu corpo físico fora totalmente diferente do que pensava. Aceitei, tentei, esforcei-me para me adaptar. Estava abrigado num posto de socorro, fazia tarefas e estudava. Senti que Mateus desencarnara por um acidente e tive permissão. Um orientador foi comigo, para tentar socorrê-lo. Na pancada, Mateus espírito foi desligado e jogado para fora do veículo. Fiquei ao seu lado tentado protegê-lo. Quando meu filho desmaiou, perdeu os sentidos, adormeceu, então o peguei e o levei para o posto de socorro. O orientador me ajudou. Tudo foi muito triste.
Olga levantou-se do sofá, fechou a casa e se sentou de novo. Se dor matasse, estaria morta, pensou aquela mãe sofrida. Estava em casa naquela tarde de domingo, assistindo um filme na televisão, quando o telefone tocou. Quase não atendo. Depois, pensando que era Mateus, atendi, e aquele homem do resgate me deu a notícia que meu filho sofrera um acidente e que seria hospitalizado. Troquei de roupa e fui para o hospital. Chegando lá, que agonia, as informações eram incertas. Acidente. Ah, sim, um homem está internado, passa por uma cirurgia. Está fazendo curativos. Não, ele não se chama Mateus. Estava numa caminhonete. O motorista do carro morreu. Não sei informar. Até que gritei desesperada. Amigos de Mateus, minha irmã e cunhado chegaram. Todos chorando. Assustei-me mais ainda. A psicóloga do hospital, a conhecia por ter sido uma das namoradas do meu filho, foi conversar comigo e, com delicadeza, me disse que Mateus falecera. Gritei. Um médico me atendeu, me sedou. Não tive condições nem de ir ao velório nem ao enterro. Fiquei sabendo depois que teve muitas flores e pessoas. Passei dias sedada, ficando 2 dias no hospital e, quando vim para casa, minha irmã ficou por 10 dias comigo. Aí que veio realmente a dor. Meu filhinho morrera. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mateus, sentado no sofá, adormecera. Clemente olhava os dois. A vizinha chamou alguém novamente. Por favor, atenda, rogou Clemente. Vou atendê-la. Olga abriu a porta, atravessou o pequeno jardim e abriu o portão. Venha comigo, Olga. Vim buscá-la. Hoje é sábado, dia de palestra no centro espírita que conheço. Vou levá-la para receber um passe. Não recuse. Não aceito desculpas. É só colocar um sapato e pentear os cabelos. A vizinha puxou para o quarto, e Olga somente fez o que a vizinha sugerira. Que Deus nos ajude, pediu Clemente. Ele ficou ao lado do filho, que dormia, por um segundo, depois resolveu ir com Olga e a vizinha. Segundo capítulo. Chegaram ao centro espírita, Olga e a vizinha, pegaram fichas para receber o passe e se acomodaram. Clemente foi recebido por um senhor, trabalhador do plano espiritual do centro espírita que o acomodou num espaço próprio aos desencarnados. Ele ficou calado observando tudo. Assim que chegou, acalmou-se, conseguiu rezar. Os 3 escutaram a palestra, porém, por mais que se esforçasse para prestar atenção, Olga não conseguia. Recebeu o passe e voltou ao seu lugar, como todos o fazem, para esperar a oração final. Terminou, as pessoas foram saindo, e a amiga de Olga quem acompanhava foi conversar com uma trabalhadora da casa que conhecia. Maria Helena, aquela senhora que veio comigo, o filho desencanou, ambos precisam de ajuda, penso que o moço está com ela. Vocês não podem ajudá-la? Sim, claro, esperem aí, respondeu Maria Helena. A trabalhadora da casa conversou com os outros, pediu para atenderem-na, depois foi até as 2, pegou na mão da mãe desesperada e convidou. Olga, por favor, venha comigo. Conduziu-a novamente para a sala de passes. O grupo de passistas a rodeou. O que acontece, senhora? Perguntou Marisa. Meu filho. Olga chorou. Morreu. Eu perdi. Não fale assim, por favor, pediu Roseli. Ninguém perde ninguém. Seu filho será sempre seu filho. Não é porque ele fez a mudança do plano físico para o espiritual que o perdeu. Ele vive de outro modo. Mas eu queria aqui comigo, Olga continuou chorando. Acalme-se, por favor, tome essa água, Silvia lhe deu um copo. A senhora já leu algum livro espírita? Perguntou Maria Inês. Não, Olga foi lacônica. Podemos lhe emprestar, ofereceu Lourdinha, que se apiedou. Ele era meu filho único. Deus o levou, lamentou-se Olga. A senhora não pode chamar seu filho, Roseli tentou explicar sem melindrá-la, pode prejudicá-lo. Ele tem de estar bem onde todos os desencarnados vivem.
Mas como posso viver sem ele? Olga levantou a cabeça e os olhou. Eu. Senhora, por favor, Maria Inês a interrompeu. Somos pais, sou mãe, entendo-a, porém a morte do corpo físico não separa quem ama. A ausência física é temporária. A senhora não quer o bem dele. Que ele seja feliz. Esteja bem? Claro que sim. Olga saiu de sua apatia e respondeu enérgica. O que pensa que sou? Sempre fui boa mãe. Por isso mesmo, Maria Inês tentou esclarecê-la. Seu filho ficará bem se souber que a senhora está bem também. Por favor, não o chame mais. O que você está falando é algo diferente. Para mim, Mateus foi para o céu, virou uma estrela. A senhora acredita mesmo nisso? Perguntou Lourdinha. Estrelas são astros. Isto é modo de dizer. Mateus está no céu. Tudo bem, se acredita que seu filho está no céu, deve então pensar nele num lugar lindo, aconselhou Sueli. A conversa se estendeu por mais alguns minutos, em que o grupo tentava fazer aquela mãe compreender que deveria deixar seu ente desencarnado vivendo no plano espiritual. Olga rebatia a cada frase que escutava. Deram-lhe novamente um passo e foi convidada a voltar. A senhora agradeceu, foi embora, porém o que escutara ficara em sua mente, principalmente. Pense em Mateus no céu. Todos os encarnados haviam saído. José olhou para um desencarnado que ficara sentado, e estava muito triste. O que se passa, amigo? José aproximou-se dele. Era Clemente que, surpreendendo José, ajoelhou-se, pegou na mão do orientador responsável por aquele local de auxílio e implorou chorando. Ajude-nos, irmão. Por Deus. José o levantou e o abraçou. Como posso ajudá-lo? Esta senhora que foi atendida por último foi, ou é, minha esposa, Clemente explicou, falando rápido. Ela obsedia meu filho. Vou explicar. Desencarnei, fui socorrido, estava relativamente bem, aprendendo e fazendo tarefas, quando meu filho, nosso filho único, desencarnou por um acidente. Pude, e com permissão, trazê-lo para o posto de socorro onde eu estava. Porém Olga atraiu-o para perto dela, ela o chamou, e Mateus veio, atendendo ao rogo da mãe, os dois sofrem. Por que está assim? Porque vaga. José quis saber. É porque saí do posto de socorro em que estava abrigado para ficar perto deles. Saiu sem permissão e está se perturbando, José concluiu. Sim, o senhor tem razão. Olga, por chamar pelo filho, fez com que ele saísse do posto e fosse para casa. Tentei levá-lo novamente, o menino se recusou. Os dois se voltaram contra mim, acusam-me de querer separá-los. Eu, com medo de que Mateus, vagando, pudesse ser preso por desencarnados maldosos e levado como escravo para o umbral, vim ficar com ele. Bastou eu entrar aqui, neste centro espírita, para me sentir melhor, raciocino com mais clareza. O senhor não tem como ajudá-los. Levar Mateus de novo para um socorro. Fazer com que Olga não o chame mais. A ajuda que nos pede, José explicou, tem de ser desejada. Não podemos impor nada a ninguém. Tem de haver receptividade. Vamos tentar. Primeiro, você necessita ficar conosco. Deve entender que não está ajudando, mas, sim, piorando a situação. Depois, deve voltar ao posto de socorro onde esteve, retornar às suas atividades. Cuide de você, esforce-se para ficar apto para ajudar. Mas e se Mateus for pego pelos maus e se tornar escravo? Sei de uma cidade umbralina, nesta região, em que estão pegando desavisados que vagam como escravos, e que eles têm dado preferência aos que tinham, quando encarnados, melhores condições financeiras. Tenho medo. Todos nós temos a lição de que precisamos. Aqui, nesta casa de caridade, há tempos, temos resgatado escravos de cidades umbralinas, como também acontece em muitos outros centros espíritas. Se alguns desencarnados são levados como escravos tem um porquê. São normalmente os que não aceitaram a desencarnação e ficam vagando. Afirma você que normalmente o período na escravidão, de sofrimento,
Os desperta para uma mudança de vida melhor. O Senhor está me dizendo que eu devia ter deixado ser levado como escravo. Clemente se indignou. Estou lhe dizendo que fazemos somente o que sabemos. Você também está na condição de espíritos que vagam. Saiu de um abrigo sem permissão e não sabe, se precisar, se defender nem proteger seu filho. Se desencarnados umbralianos fossem a sua ex-casa terrena, levariam os dois, você e Mateus. Não conseguiria defendê-lo? Clemente se preocupou. Não, nem ele nem a você. Então eu lhe pergunto. O que estava fazendo, ou faz? Pense bem se não estava piorando a situação. Vamos ajudar você primeiro, convido-o a ficar conosco, aceite o socorro, aprenda a auxiliar e passe a fazê-lo, e não somente aos seus, mas a todos que precisam. Mas e os dois? Vamos também ajudá-los, afirmou José. Olga veio aqui. Vamos à noite à casa dela, traremos os dois para cá e conversaremos com vocês três. Fico e agradeço. Primeiro porque desde o momento em que comecei a conversar com o Senhor me sinto melhor. Agora entendo que, de fato, com eles, estava ficando perturbado e, com certeza, os perturbando. De fato, não conseguiria proteger meu filho nem a mim, se desencarnados que estão atrás de escravos nos pegassem. José o levou para o pequeno posto de socorro anexo ao espaço físico e depois nos reuniu, o grupo que estava estudando a obsessão. Na hora marcada, estávamos no centro espírita, e José nos esclareceu. Temos, para estudo, a obsessão de uma encarnada sobre um desencarnado. Vamos auxiliá-los e estudar esta forma errônea de envolvimento. Tenho algum conhecimento desse envolvimento entre encarnados, disse Clara. São por paixões, porque, com amor, não ocorre isso. Até vi uma obsessão entre encarnados por ódio. Sim, sentimentos fortes, sem ser o amor verdadeiro, são causas de sofrimentos, opinou Urbano. Há pouco tempo vi uma obsessão de uma encarnada sobre outra, por inveja. A obsessora só pensava na outra, no que ela era, fazia e tinha. As duas ficaram muito sofridas. Foi a obsediada que saiu da faixa dessa energia ruim, esforçou-se e não foi mais alvo daquele ataque mental, e isto fez com que a obsessora se envolvesse mais com a energia negativa que ela mesma criara, ficando seriamente doente. O dito popular que diz inveja mata tem um fundo de verdade. Enferma, procurou por ajuda médica, psicológica e religiosa, melhorou sua vibração e sarou. Será, com certeza, bem interessante participar deste caso, opinou Huberto. Logo mais, disse José, Olga estará dormindo, vamos afastá-la de seu corpo físico, e ela, vestida com o perispírito, virá aqui junto a Mateus e conversaremos com os dois. Clemente escutará. Assim foi feito. Olga dormiu, afastamos seu espírito vestido de perispírito de seu corpo físico e a trouxemos ao centro espírita. E também trouxemos Mateus, que estava dormindo, mas, assim que chegamos, o acordamos. Clemente ficou sentado na mesma sala, mas afastado. Demos energias a Olga para que entendesse o que aconteceria. Mateus, assim que acordou, reclamou. Minha perna está doendo. Você sabe que seu corpo físico morreu? Perguntou Clara. Sei, minha mãe fala isto o tempo todo. Não quer se melhorar? Clara quis saber. Claro. Que pergunta. Acha que gosto de sentir dores? Se é isso que quer, podemos tirar sua dor, disse Urbano. O que quero mesmo é ficar bem. Mateus suspirou. Pense na sua perna sadia. Vamos, pense, pediu José. Com nossa ajuda, Mateus pensou e sua perna se tornou sadia. Nossa, obrigado, exclamou o moço desencanado. Se você sabe que desencanou, Eulália, como sempre, carinhosamente, queria ajudar, que seu corpo físico ferido parou suas funções e você sobreviveu, mudou de plano, venha viver no plano espiritual. Fui expulso do corpo físico sem querer. Isto não poderia ter acontecido. Um horror. Um horror, repetiu Olga, que até aquele momento olhava tudo,
Escutava calada. Você deve aceitar o que lhe aconteceu e, se gosta tanto da vida encarnada, pode pedir para voltar. Clara tentou animá-lo. O quê? Vocês podem me fazer retornar? Ser vivo de novo? Mateus se entusiasmou e se levantou da cadeira. Por favor, pediu José, que teve de interferir. Não é essa a volta que está pensando. Ninguém que teve o corpo físico morto volta ao mesmo corpo. O que Clara quis dizer é que poderá reencarnar, ser um feto, neném, criança. Essa não. Começar de novo. Que chato. Ser criança. Queria ser Mateus, não ter sofrido o acidente, estar por aí vivo com meu corpo de carne e osso. Sou infeliz. Não devia ter morrido. José nos olhou. Entendemos que Mateus precisaria receber orientação nos trabalhos de auxílio através do intercâmbio mediúnico. Aproximamo-nos dele e o adormecemos. Ali ficou, continuou sentado. Olgo continuou vendo. Rodemos aquela mãe aflita. Senhora, disse Eulália, entenda que, chamando seu filho, querendo perto, o está fazendo sofrer. Todos nós, um dia, se encarnados, desencarnaremos. A vida continua. Por que comigo? Tantas mães que não querem os filhos os têm, e eu que queria perdi. Somos todos filhos de Deus. Estamos ora sendo pais, ora filhos. Ninguém perde ninguém. Procure entender. Deixe Mateus ir embora. Eulália continuou tentando fazê-lo entender. Como? Não o chamando mais, pediu Eulália, pensando que ele vivia em outro lugar, imaginando bem, sadio, estudando e trabalhando num lugar bonito. Vocês não entendem que sofro? Queria ter morrido no lugar do meu filho. Olga estava sendo realmente sincera. Sei que sofre, Huberto tentou elucidá-la. Negar o sofrimento da vida é mentira, falta de honestidade conosco. Porém, senhora, ver somente o sofrimento é perigoso porque gera mais padecimento e pessimismo. Não queria agir assim, mereço sofrer, mas não quero que meu filho sofra. Não estou contente comigo, Olga, com nossa ajuda, começou a entender melhor o que se passava. Olga, Huberto voltou a esclarecê-la, se você não está contente com você, não se tolera e nada pode alegrá-la, tudo lhe é intolerável. Não brigue com você, se fizer as pazes consigo mesma, poderá fazer o mesmo com outras pessoas e então conseguirá ver que muitos sofrem como você ou até mais. Seja uma pacificadora. Deixe seu filho seguir seu caminho em paz. Quanto a morrer, ter desencarnado no lugar dele, isto é impossível. Mateus, por um acidente, danificou seu corpo carnal de tal forma que este parou suas funções e ele desencarnou. Se pudéssemos, Olga, pagar uma dívida, sentir a reação no lugar do outro, de alguém, e Deus permitisse, estaria revogando sua lei. Não poderia ele ter sofrido o acidente e você sentir os efeitos. Cada um sofre por seus próprios atos porque colhemos o que semeamos. Mateus bebeu e não deveria ter dirigido, não deveria estar correndo além do permitido. Agiu imprudentemente e ocorreu o acidente. Isto ocorre com todas nossas ações. Ninguém pode ser egoísta em meu lugar, amar por mim, por você. Somente nós podemos desfazer o que de errado fizemos ou fazer o que deveríamos ter feito. Pare de falar em injustiça. Reconheça a imprudência de Mateus e a entenda. Depois de a entender, reaja. Você pode ajudá-lo. Não o segure aqui. Não seja, Olga, mais revoltada. Aprenda a sofrer, viva conformada. A revolta somente agrava os padecimentos. Você, por acaso, foi visitar um outro envolvido no acidente? O moço da caminhonete? Não. Olga se lembrou somente naquele momento do outro acidentado. Infelizmente isto ocorre muito, fecha-se em sua própria dor e se recusa a ver a do outro. Huberto tentou fazer Olga enxergar a realidade e continuou a elucidá-la após uma ligeira pausa. Pois ele se machucou bastante, ficou semanas internado no hospital e ficou com sequelas na perna esquerda, que foi muito ferida, ficou menor, e ele anda com dificuldades. Ele não teve culpa, não bebera,
Não dirigia em alta velocidade. Fui visitá-lo esta noite. Ele não se revoltou e é agradecido por ter continuado encarnado porque tem 3 filhos pequenos. E se fosse o contrário? Se ele, o condutor da caminhonete, tivesse culpa, você estaria pior? E este homem, por que foi passar naquele momento, naquela estrada? Tudo tem razão de ser. O sofrimento que ele passou o fez um ser melhor. Poderia ter se revoltado, como você, e ter sofrido mais ainda. Todos ficaram por uns 5 segundos calados refletindo sobre o que Berto falara. Olga deu um longo e dolorido suspiro e depois perguntou. Estou mesmo, com a minha revolta, causando sofrimento ao meu filho. Eu estou vendo ali, de mente com dores. Sim, você, com sua atitude de revolta, está causando dores em Mateus, afirmou Urbano. Mude a sua vibração que ajudará a mudar a dele. Vou me esforçar, prometeu aquela mãe que sofria. Vamos ajudar, disse José. Agora dê um abraço em Mateus, um amplexo de amor, desejando que ele fique bem, e vamos levá-la de volta à sua casa e ao seu corpo físico. Olga o abraçou, Mateus somente resmungou, Clara e Urbano a levaram de volta. Sabíamos que Olga, ao acordar, sentiria mais do que se recordaria, que necessitaria mudar de atitude, ajudar o filho, mas que se lembraria mesmo era da conversa que tivera com o grupo encarnado. Vou colocar Mateus na enfermaria B, decidiu Eulália, ele ficará adormecido até segunda-feira no horário do atendimento de orientação, receberá esclarecimento por um intercâmbio mediúnico. A enfermaria B é a mais protegida. Dificilmente um abrigado sai de lá sem permissão. É um local confortável, arejado e temporário. Clemente, que permanecer atento, calado, assim que o filho fora levado para a enfermaria, aproximou-se de José, ajoelhou-se novamente à sua frente e beijou a mão daquele que o ajudara. Obrigado. Clemente chorou. José o levantou e o abraçou. De nada, respondeu o orientador daquela casa de amor. Passada a emoção, José disse. Vou levá-lo ao posto de socorro logo mais. Não posso ficar aqui ou acompanhar a ajuda que darão ao meu filho. Clemente, José disse em tom carinhoso, porém firme, você será levado para o posto de socorro de que saiu sem permissão. Quero que entenda que sua presença somente prejudicou a situação. Mãe e filho estavam unidos num processo obsessivo e você agravou isso, porque os dois se voltaram contra você. O ambiente somente piorou. Entenda que fazemos o que sabemos e podemos. Como ir deixá-los assim, com raiva de mim? Falaram para Olga que eu busquei Mateus. Ela indignou-se e pergunta sempre por que eu, Clemente, busquei o filho dela. Mateus escutou isto e me acusa de tê-lo desencanado. Isto não ocorreu, José afirmou. Desencanados não têm permissão para fazer ninguém mudar de plano. Em certos casos, um desencanado pode até dar sugestão para agir de alguma maneira, às vezes errônea, mas não podemos esquecer que todos temos o livre-arbítrio e escutamos e atendemos a quem queremos. Pode-se escutar. Mate, suicide-se, roube, maltrate. Mas o faz quem se afina com isso e tem tendências. Como também há os que tentam ajudar. Seja otimista, faça o bem, ame. E nenhum desencarnado, bom ou não, tem como tirar um encarnado da vida física. É a lei. Porém um encarnado pode tirar outro do plano físico. Não se preocupe, Clemente, Mateus logo entenderá e Olga também. Pedirão desculpas a você. Agora eles precisam de auxílio que você não sabe dar. Se cuidar de você, um dia estará apto a ajudar não somente os 2 entes queridos, mas muitos outros. Vocês estão nos ajudando e nem nos conhecem. Um dia poderei auxiliar outros que também não conheço, mas que necessitem. É isto, Clemente. Pense assim, vai e não volte, aprenda, trabalhe e confie, José o incentivou. Clemente novamente agradeceu, José sorriu e lhe informou. Entrei em contato com o dirigente do posto de socorro em que esteve, pedi para receberem-no novamente. Eles, o dirigente e a equipe de trabalhadores, o receberão. Aquele que pede torna-se responsável, no caso, serei eu.
Por favor, Clemente, dê valor a essa oportunidade. Não lhe causarei problemas. Entendi que teria sido melhor se tivesse ficado no posto e continuasse a aprender a ser útil. Porque com certeza a equipe do posto teria nos ajudado. Não confiei. Desespero de pai. Desespero nunca resolve ou ajuda nas dificuldades. Vai e fique. José o aconselhou. Clemente sentou-se e aguardou José a resolver umas questões. Depois os dois foram para o posto de socorro, e Clemente ficou por lá. Urbano e Clara voltaram da casa de Olga, e Urbano informou. Deixamos Olga dormindo tranquila, há tempos isto não acontecia. Clara, Urbano, visitem Olga por uns 10 dias e tentem ajudá-la, pediu José. Mateus ficou dormindo até segunda-feira. Foi acordado perto da médium Isabel para receber orientação através da sintonia mental. Realmente ele não sabia onde estava. Porém, como é maravilhosa esta troca de energia, ele se sentiu diferente, menos perturbado. Você, amigo, está no local de oração, informou Leonardo. Como se sente? Nem sei. Aqui é um centro espírita. Falo e esta senhora repete. Já tinha ouvido falar deste fenômeno e até que fiquei curioso para ver, mas fui adiando e não fui. Por que estou aqui? Sabe que seu corpo físico morreu, que sobreviveu e vive agora com outro corpo, o perispírito, estava vagando e o trouxemos aqui para encaminhá-lo. Foi muito triste ter morrido. Muito mesmo. Você desencanou porque todos nós mudamos de plano, uns com mais idade, outros não. Não deve se sentir injustiçado. A morte do corpo físico é para todos. Mas eu não queria morrer. Mamãe. Cadê ela? Sua mãe continua encarnada e não é certo você ficar perto dela. Mas é ela que me chama. Como não atendê-la? Mamãe sofreu tanto com a minha morte. Isabel dava passividade à sua manifestação. Estaremos a orientando para não chamá-lo mais, porém, se isto ocorrer, não deve atendê-la. Você está ferido? Curaram-me. Aquele senhor ali, foi ele, fez minha perna ficar sadia e não doeu mais, Mateus mostrou José. Convido-o a ficar conosco. Deixe sua mãe viver a vida dela, encontrará consolo e melhorará. Você, junto à sua mãezinha, a estava prejudicando. Ela me segura, não sei como me tiraram de perto dela. Entenda que isto está somente lhe fazendo mal. Causando sofrimentos a ambos, Leonardo estava sendo firme. Irá ficar com esses trabalhadores da casa, eles o ajudarão. Convença-se de que não tem volta, fez uma mudança, há de plano, e deve viver agora como o desencarnado que é. Pense em Jesus, ore e peça a Deus forças para recomeçar. A vibração do local, as energias benéficas fizeram Mateus entender, porém não aceitava ainda sua desencarnação. José o adormeceu, e ele foi levado novamente para a enfermaria. Assim que foi possível, foi levado para uma colônia, cidade do plano espiritual. Foi dormindo e acordou numa enfermaria especial, onde ficam abrigados desencarnados que têm essa dificuldade com encarnados inconformados que os chamam. Nesse abençoado local de socorro, por uma proteção especial, são enfraquecidos os clamores dos encarnados. Também são tratados com a terapia do sono quando são chamados ou quando choram muito por eles. O grupo desejou que Mateus, desta vez, ficasse no abrigo. Terceiro capítulo. Reunimos-nos 2 semanas depois para falar desse acontecido. Clara e Urbano visitaram Olga e nos deram a notícia. Olga, foi Urbano quem falou, veio aqui naquele sábado, acordou disposta no domingo, não se lembrou do encontro que teve conosco, mas ficou em sua mente a conversa que tivera com a equipe encarnada e tentamos fazê-la lembrar que não podia mais chamar pelo filho, devia se conformar e ajudá-lo a ficar bem. Foi à casa da vizinha, agradeceu e disse que é o encontro para o qual fora várias vezes convidada. É uma reunião que acontece no salão de uma igreja, templo católico, onde se reúnem pessoas que se sentem enlutadas pela ausência física de pessoas queridas que mudaram de planos. Olga foi às 15 horas, a receberam com carinho e se sentiu à vontade.
Ao escutar alguns relatos, uns consolando os outros, percebeu que não era somente ela que sofria. Como a tarde estava muito quente, foi convidada, depois do encontro, para tomar sorvetes, e ela foi. Neste encontro, ela aceitou participar de outros, eram à tarde, durante a semana, 2 vezes para fazerem tricô e crochê e outra para costurar. Olga apareceu, no domingo, anestesiada, mas estava tranquila. Resolveu, com a ajuda da vizinha, se organizar. Percebi, opinou Clara, como é importante uma pessoa ter paciência com outra e escutá-la. Esta vizinha e amiga tem ajudado muito Olga. Como é importante um auxílio assim. Sei que por muitos afazeres nem sempre as pessoas têm tempo de visitar aqueles que estão com dificuldades e, às vezes, eles estão tão perto. Na casa ao lado. Você tem razão, concordei, deveríamos prestar atenção no próximo mais próximo. Mas, temos muitos exemplos de solidariedade. Olga, Urbano retornou ao seu relato, resolveu se organizar, foi, na segunda-feira, ao antigo escritório do filho. Conversou com o ex-sócio dele para terminar a antiga sociedade e percebeu, aborrecida, que outro advogado não foi honesto, mas não deu importância. Pediu para acertar, queria que nada mais ficasse no nome do filho. Voltou para casa, quis chorar, mas lembrou do que escutara, pegou um livro que ganhara e se distraiu lendo. Veio aqui, na segunda-feira e na terça-feira, ao atendimento fraterno e escutou da equipe muitos conselhos. Foi consolada. No trabalho de costura, soube que elas, as costureiras, faziam bazar de roupas usadas. Com o dinheiro que arrecadavam, compravam tecidos para confeccionar roupas, mas elas também consertavam, quando preciso, as roupas usadas. Também com o dinheiro compravam cestas básicas e distribuíam nos bairros pobres. Clara incentivou a fazer uma limpeza no seu roupeiro e da seu falecido esposo. Ela atendeu. Deu as roupas dela de festas, percebeu que tinha muitos vestidos que não usaria mais. As costureiras ficaram contentes e a elogiaram, ela se sentiu bem. 10 dias se passaram, porém eu a irei ver algumas vezes e a continuarei incentivando. Nestes dias que ficamos, Clara e eu, horas com ela, deu tudo que fora de seu esposo, organizou documentos, foi aos encontros, tem conversado, se distraído e dormido melhor. Aqui no atendimento fraterno foi aconselhada a ir ao médico, foi estar tomando medicação. Penso que irá, quando se sentir mais forte, doar roupas do filho. Será que Olga pode recair e obsediar novamente o filho? Eulália se preocupou. Não temos como saber, respondeu José. Desejamos que Olga continue assim e não chame mais por Mateus, que está abrigado numa enfermaria e está sendo orientado, porém ainda sente muita autopiedade, realmente não queria ter mudado de plano. Espero que entenda, aceite esta mudança. Ele é grato, entendeu que corria perigo por vagar e que se sentia muito infeliz quando, perturbado, esteve ao lado da mãe. Espero que não saia de novo sem permissão. O tempo é um precioso remédio. Cura, aos poucos, as mais dolorosas perdas, e o auxílio que recebe o fará entender que o melhor é aceitar, porque não podemos depender de algo fora do nosso alcance para sermos felizes e para termos paz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E Clemente. Quis Urbano saber. Visitei-o, informou José. Ele está tranquilo sabendo o que acontece com Olga e Mateus. Tem por objetivo aprender trabalhando e se melhorar. Vou repetir o que ele me falou. Senhor José, quando vim para cá, isso ocorreu quando meu corpo físico parou suas funções. Fui trazido por socorristas a pedido de pessoas de uma instituição de caridade onde fui membro ativo. Fazia, encarnado, nessas instituições, a contabilidade e contribuía com dinheiro. Neste posto de socorro, enturmei-me, fiz amigos, encontrei-me com 2 desencarnados que, como eu, participavam destas atividades. Reconheci que fiz pouco diante do muito que estava recebendo. Ajudei e fui ajudado. Estava bem, como disse ao Senhor, trabalhando e aprendendo. Saí sem permissão, o grupo continuou progredindo, eu fiquei para trás.
Faço uma comparação. Estava numa condução, num trem, ônibus, junto de pessoas afins, companheiros que seguiam uma programação. Eu desci, saí, eles continuaram. Sou grato por ter sido recebido de volta, porém fui eu que perdi o convívio dos companheiros de que gostava, daquele estudo que fazíamos. Eles não podem voltar para ficar comigo, eu que tenho de me adaptar aos novos companheiros. Sei que meus ex-companheiros estão bem à minha frente. Perdi, Senhor José, a oportunidade de estar com eles e de ter seguido em frente. Não quero perder de novo. Vou abraçar com carinho e entusiasmo esta nova oportunidade. Espero, José suspirou, que Clemente consiga. Como ainda sofremos com a desencarnação, exclamou Clara. Meus pais sofreram tanto. Desencarnei por um câncer que me fez sofrer muito e, mesmo me vendo sofrer e sentindo que o melhor era eu desencarnar, sentiram bastante. Por muito tempo, opinei, por diversas reencarnações, ficou em nós que a morte do físico é castigo. Tanto que mata-se para castigar, punir, por raiva, ódio, julgando mesmo que é algo muito ruim. Como a pena de morte é o castigo extremo para os criminosos cruéis. Agravou este fato diversas crenças determinarem que depois da morte iremos para certos lugares, e pela eternidade, podendo nos separar de nossos afetos. Suavizaria muito a dor da separação se todos acreditassem na desencarnação, que somente estaremos em planos diferentes, que pode se ausentar, mas não se separar. De fato, Huberto deu sua opinião, grande é, para muitos, o sofrimento da morte física de pessoas queridas. Concordo com você, Antônio Carlos, que este sofrimento foi agravado por crenças que, de modo errôneo, apavoraram sobre o que vem depois deste desfecho. Dizem que, ao falecer, encontra-se com Deus. Isto não acontece nem se encontra com o diabo. Muitos de fato se perturbam por não irem para o céu nem para o inferno, que não mudaram anteriormente, continuam os mesmos, somente fizeram uma mudança de plano e nada é definitivo, porque ora estamos no plano espiritual ora no plano físico, pela reencarnação. Realmente é uma mudança externa, de lugar, de modo de viver, porque, a mudança interna, somos nós que fazemos em nós mesmos, estejamos tanto num plano como no outro. Continuamos e somos o mesmo que fomos. O que encontramos após esta viagem, mudança, depende do que fizermos. Irmos, após a morte, pela desencarnação para bons lugares, depende de nós. De fato, consola muito saber que somos sobreviventes do corpo carnal morto e que nem estaremos no céu de ociosidade nem no inferno de dores e que a caminhada rumo ao progresso continua. Somos eternos viajantes rumo ao infinito. Escutei Vera falar a Olga naquele sábado em que ela esteve aqui, contou Eulália. A senhora poderia ajudar Mateus lhe mandando bons pensamentos, preces e amor, pois atitudes assim chegam ao seu filho ajudando. A senhora pode, consegue, sofrer por esta separação temporária com serenidade, tornando assim esta ausência mais suave. Não está separada de seu filho, e estão somente vivendo em faixas vibratórias diferentes. É inevitável que a desencarnação de um ente querido cause sofrimento, que sintamos saudades de sua presença. O que não é certo é deixar que essa dor mude nossa atitude para pior. Desesperar-se diante da morte física com certeza causa dificuldades na mudança de plano de quem partiu. Foi realmente um bom conselho, suspirou Clara. A reunião terminou, outros afazeres nos esperavam. Reunimos-nos 4 meses depois por outro motivo, após acertarmos detalhes de um outro trabalho, comentamos sobre este drama. Olga, contou Urbano, teve 4 recaídas, porém conseguiu superá-las, veio aqui mais 2 vezes e está firme nos encontros, tem sido assídua nos trabalhos manuais, continua com os tratamentos médicos e com o psicólogo. Mudou-se para um apartamento, comprou móveis e objetos novos, deu tudo o que fora de seu filho, ficou somente com fotos e fez um testamento deixando o que possui para 2 sobrinhos, filhos de sua irmã, e um sobrinho de Clemente. Tem feito caridade e lembra com tristeza do período em que ficou só lastimando. Ela sente mais porque entendeu que prejudicou o filho.